Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Está começando mais um Comunicação SA, programa da Mega Brasil que em 2026 entra em sua nona edição, ou melhor, na sua nona temporada, destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marcas. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análise de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. De algum tempo para cá, com o acirramento das tensões geopolíticas em torno dos minerais críticos, entre eles as terras raras, ganharam espaço na mídia. Aos poucos, quase que em doses homeopáticas, a gente ouve falar da importância desses minerais, quem tem mais deles, quem mais depende deles e para que eles servem. Mesmo assim, tudo em torno do tema minerais críticos ainda chega até nós de forma bastante superficial. Para trazer um pouco mais de luz sobre a importância desses componentes em nossas vidas e também para entender a importância do Brasil nesse tabuleiro, o Comunicação SA recebe Luciana Gutmann, diretora de comunicação e engajamento da Brazilian Nickel, empresa britânica de mineração e exploração que se posiciona como uma mineradora de baixo carbono e baixo custo operacional. No Brasil, sua operação principal é o projeto Piauí Níquel, que está localizado no município de Capitão Gervásio Oliveira, no sudeste do Piauí, e sobre o qual também falaremos aqui. Luciana Gutmann, seja bem-vinda ao Comunicação SA. Obrigada, Marco. É um prazer, agradeço pelo convite. É sempre muito bom falar sobre esse tema que está aí, como você disse, muito atual e em todas as plataformas. Luciana, hoje, muito em função do cenário geopolítico que envolve as grandes potências, os minerais críticos e terras raras parecem termos saídos de um filme de ficção científica. Como você explicaria para um leigo por que metais como níquel, como lítio, como o neodímio são cada vez mais valiosos para o nosso cotidiano, assim como foi o petróleo no século passado? Bom, Marco, essa é uma excelente pergunta. A gente ouve muito falar em todos e na mídia. Hoje já se conversa nos cafezinhos, no Uber que você chama. Esse assunto é um assunto que está aí muito atual. E é importante entender que quando a gente está falando de minerais críticos, a gente está necessariamente focando no risco. Então, a gente está falando daqueles minerais que são essenciais para determinadas indústrias, mas cuja a disponibilidade ela pode ser limitada ou vulnerável por conta de inúmeras questões, dentre elas concentração geográfica, questões geopolíticas, como você trouxe, ou até mesmo gargalo de produção. Já quando a gente olha para os minerais estratégicos, a gente está trazendo um pouquinho uma visão mais ampla. Então, a gente está falando daqueles materiais que são importantes para os objetivos de longo prazo de um país, e aí para o desenvolvimento econômico, para questões de segurança, para políticas industriais e também para a transição energética. E as terras raras, elas entram, ela na verdade não é uma classificação político-econômica, a terra rara são 17 elementos químicos, e eles podem ser estratégicos ou críticos, que na verdade não são raros. O que é raro, e é importante entender isso, é que é muito difícil encontrar esses materiais em concentração suficiente para tornar a sua exploração viavelmente, economicamente viável. Luciana, no campo mineral, o Brasil é mundialmente conhecido, sobretudo, como um grande player no fornecimento de minério de ferro para a indústria siderúrgica de todo o planeta, só ficando atrás da Austrália. No Brasil, os estados de Minas Gerais e Pará são os grandes fornecedores do minério de ferro para o mundo. E os minerais críticos, onde estão? O Brasil está descobrindo um novo mapa mineral? Minerais, eles não estão distribuídos de forma equilibrada no mundo, né? Eu vou usar aqui, por exemplo, vou usar o níquel como exemplo. Então, quando a gente fala de níquel, hoje o Brasil é o oitavo produtor de níquel mundial.
mas ele é o terceiro em capacidade, né, em disponibilidade do recurso mineral. Então, existe uma possibilidade do país de reposicionar a indústria, enfim, de reposicionar o país também, e existe um movimento claro de diversificação de fornecedores, então, que buscam reduzir esses riscos e dar mais estabilidade à produção, e trazer principalmente mais resiliência às cadeias de fornecimento. Quando a gente está falando no Brasil, e recentemente eu participei de uma discussão sobre minerais críticos, ainda existe muitas possibilidades, né, e muitas oportunidades de estudo geológico. A gente é um país que ainda carece de mais estudos geológicos para entender onde é que esses minerais críticos e estratégicos estão localizados. Hoje a gente tem sim, e aí recentemente a notícia foi Goiás, a gente tem Minas Gerais, tem o Pará, a gente tem o nosso projeto no Piauí, que é de níquel, então, projetos na Bahia, uma diversidade muito grande, Marco, em termos de possibilidade de exploração desses recursos minerais. No entanto, a gente precisa conhecer mais o nosso território em termos de disponibilidade dos recursos. Luciana, a demanda por esses minerais hoje parece uma coisa infinita e eu queria saber de você quem são os maiores clientes, onde estão as grandes oportunidades do Brasil nessa jornada. Se a gente está produzindo para abastecer a transição energética, sobretudo da Europa e China, o Brasil tem também, ou ele está preparado, tem esse potencial para consumir esses minerais em uma indústria própria aqui dentro. Hoje, existem várias políticas públicas, né, em regiões justamente para promover essa diversificação na cadeia de fornecimento, então, políticas nos Estados Unidos, na Europa, que hoje movimentam a produção, a exploração e a produção desses minérios para atendimento dessas demandas. Então, quando a gente fala especificamente do processo de refino ou de beneficiamento, de você ter aqui uma cadeia completa, né, dos minerais críticos, eu preciso necessariamente tocar nos desafios do setor para poder te responder. Então, quando a Agência Internacional de Energia, ela traz amplamente nos relatórios anuais que ela faz sobre minerais críticos e a relação com a transição energética, ela sempre destaca os desafios do setor. Então, a gente está falando de segurança de oferta e concentração geográfica, então, a gente tem uma oferta suficiente e também diversificada para fornecer para para os painéis solares, os aerogeradores de energia eólica, para as baterias elétricas. A gente fala também da cadeia de refino, que estão concentradas hoje em poucos países, e isso aumenta o risco de disrupções, e afetando também, inclusive, a transição energética, né? Porque na medida que você não tem o material para ser utilizado nessas tecnologias, você também não consegue atingir essa transformação energética e transformação que a gente vem buscando aí, associada a metas de clima e metas dos países, mas tem um ponto específico que toca na questão do investimento. Então, a indústria de mineração é um setor que exige investimentos elevados e em longo prazo. Então, o ritmo do investimento não necessariamente acompanha o ritmo da exploração ou o ritmo que a gente precisa implementar para poder beneficiar e refinar esses materiais aqui, e aí ter a cadeia completa no país. Então, a IEA, a Agência Internacional de Energia, eles tratam de um trilema, que é exatamente como é que você expande rapidamente a produção, garantindo a sustentabilidade da sua produção e atraindo capital tudo ao mesmo tempo. Então, isso eu trago por quê? Porque quando a gente fala de deixar no país o processo de refinamento, a gente está falando de um desenvolvimento que a gente precisa buscar no país, que hoje a gente não tem. Então, você falou de China, e a China buscou isso há muitos anos atrás. Então, hoje ela é tão avançada porque lá atrás ela decidiu fazer esse investimento. Então, eu acho que a gente precisa olhar para esse ponto, sim, com seriedade, de buscar alternativas e opções para trazer essas cadeias para o país, mas sem atrelar necessariamente a oportunidade que a gente tem agora, porque a gente tem uma oportunidade de se posicionar enquanto país numa cadeia global de transição energética,
como um país fornecedor e que aumenta a resiliência dessa produção de minerais críticos. Isso não pode só ser atrelado à questão de onde é que esse minério está sendo, onde é que está sendo o refino, onde é que está sendo o processamento desse material. É uma questão, então, de política de Estado, que você, né, como falamos da China aqui, a opção da China foi realmente essa há 40 anos, de enxergar mais a longo prazo, não é isso, Luciana? Isso, com certeza. E hoje o país já se movimenta nesse sentido. Então, hoje já existem leis que estão sendo discutidas para minerais críticos. Recentemente, a gente viu aí muitas matérias falando sobre o governo estar se mobilizando, os bancos de desenvolvimento também. Então, o país tem se movimentado. Eu acho que a corrida agora para a gente, é aquele cavalo selado, Marco, que passa na nossa frente, que a gente precisa aproveitar. A gente precisa garantir que o país se posicione nessa cadeia de fornecimento global e se posicione como esse player estratégico do fornecimento de minerais críticos para a transição energética e para outras tecnologias avançadas também. Você diria que a indústria de consumo desse material, ela está preparada para assumir essa posição de não sei se dizer de liderança, mas de assumir essa posição de competitividade internacional? Tecnicamente, a gente está preparado para isso, não enquanto exploração, que isso, sem dúvida, as empresas estão preparadas, mas assim, a indústria consumidora, aquela que vai produzir energia eólica, aquela que vai produzir microchips, a gente está, na sua visão, a gente está preparado já para se posicionar como um player importante também nessa área, Luciano? Eu acho, sem sombra de dúvida, na minha visão, Marco, o país tem sido, inclusive, considerado, não à toa, a União Europeia e o governo dos Estados Unidos. Recentemente, todo mundo leu muito sobre como o governo dos Estados Unidos tem buscado investimento no país. A União Europeia tem feito o mesmo. As empresas de outras regiões, como a China, também têm feito isso. Então, eu entendo que, na medida que a gente compreende que esses minerais, que existe um desequilíbrio entre a oferta e a demanda desses minerais, e agora falando especificamente dos minerais críticos para a transição energética, e que essa lacuna precisa ser preenchida, e que as políticas estão sendo construídas para promover essa diversificação, eu entendo que o país não só está apto, porque já existe um histórico de produção minerária no país, mas existe também um reconhecimento externo da importância e relevância do nosso país nesse cenário. Então, eu entendo que o país está pronto e o país precisa continuar buscando essas oportunidades de fornecer esses minerais. Muito bem, estamos apresentando o Comunicação SA, que hoje recebe Luciana Gutmann, diretora de Comunicação e Engajamento da Brasília Níquel, e o nosso tema de hoje são minerais críticos e, entre eles, as tais terras raras. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já! Olá, estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Luciana Gutmann, diretora de Comunicação e Engajamento da Brasília Níquel, que hoje está aqui conosco para nos ajudar a entender, entre outras coisas, a importância crescente dos minerais críticos em nossas vidas. Luciana, a gente sabe que a extração desses minerais, ela exige aí processos químicos bastante complexos. Então, eu queria saber de você
como conciliar a urgência global por esses materiais e com a exigência cada vez maior da sociedade por uma mineração de baixo impacto ambiental. Saber também de você se é possível a gente ter um mineral crítico que seja também étnico e verde. E o quanto, e quando eu digo étnico, eu me refiro às questões ligadas à ética e governança que são aí, que estão presentes no pilar S do ESG, né? A indústria, ela contribui muito para o desenvolvimento dos territórios em que ela atua, para as metas globais, de transição energética. Então, eu entendo que existe um trabalho que já vem sendo feito, existem padrões internacionais e brasileiros também, a própria legislação brasileira é muito, concentra muito nas questões de impactos sociais e ambientais, e eu entendo que a indústria evoluiu muito. O que eu vejo como necessário, e esse é um ponto que vem sendo tratado em vários relatórios, é a questão da inovação. É como é que a gente pode fazer o mesmo processo de formas diferentes, inovadoras e com menos impacto. E aí, para eu trazer um exemplo, eu preciso trazer o exemplo da Brasília Níquel. A Brasília Níquel é uma empresa que tem uma combinação interessante de maturidade e direcionamento, né? A gente já nasce com um processo que é muito comum em outras commodities, e que é a lixiviação de pilha, mas que nunca foi aplicado em escala comercial para o níquel, e é essa a nossa proposta. E justamente por usar esse tipo de método, a gente consegue reduzir o impacto, a gente consegue fazer com que o processo seja menos impactante, porque a gente tem um menor consumo de energia, por exemplo, e menos complexidade no processo do que o mecanismo, os métodos tradicionais que exigem altas pressões e temperaturas. Então, existem muitas iniciativas sobre inovação no setor, aqui no Brasil e fora do Brasil também, inúmeros casos de como o setor tem se recolocado, reposicionado em relação às questões de impacto social, impacto ambiental, e eu acredito que a gente ainda tem muita oportunidade, principalmente quando a indústria de mineração passa a ser parte central da solução da transição energética. E é isso que eu acho que é uma mensagem importante para ficar aqui. A gente, para fazer a transição energética a transformação energética que a gente tem como meta global, a gente precisa de mineração, a gente precisa dos minerais críticos, e a gente busca na Brasília Níquel fazer essa produção de uma forma diferente, com menos impacto ambiental, com menos impacto social e com oportunidade de desenvolvimento de um território em que a gente está, que no caso é o Piauí. Uhum. Agora, muitos especialistas dizem, Luciana, que estamos saindo da era dos hidrocarbonetos para a era dos minerais. Eu queria saber, na sua visão, se essa mudança é apenas uma bolha de mercado ou estamos realmente redesenhando o mapa do poder global através desses elementos. Eu não tenho dúvida, Marco, que a gente tem sim redesenhado o mapa, mas eu acho que é principalmente uma mudança de centralidade, né? Esses minerais, eles passam a ter um lugar estratégico na economia global. Não à toa a gente vê aí a corrida dos países por buscar essas reservas e essas oportunidades de investimento em países na América Latina, em outras regiões, para fornecer esses materiais para suas cadeias de produção, enfim, desde a transição energética como para outros fins também. Então, eu entendo que de novo, para o país, para o Brasil, é uma oportunidade muito concreta de reposicionamento e do país se colocar como um player relevante em cadeias mais sustentáveis, resilientes e integradas. Então, o Brasil tem uma oportunidade de ocupar esse espaço e de trazer mais investimentos para o país, inclusive pensando também não só em downstream, em outros, na cadeia completa de geração de valor dos minerais críticos para o país. Muito bem, estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Luciana Gutmann, diretora de Comunicação e Engajamento da Brasília Níquel, que aqui está
para nos ajudar a entender, entre outras coisas, a importância crescente dos minerais críticos em nossas vidas. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste Comunicação SA. Até já! Foi dada a largada para o Prêmio Jatobá Piar 2026. Em sua 10ª edição, o prêmio consolida uma trajetória de sucesso e reconhecimento no setor da comunicação corporativa. Com a missão de dar visibilidade aos melhores cases de comunicação produzidos por agências e organizações de toda a América Latina, o prêmio valoriza ideias que geram impacto e transformam realidades. Mais do que premiar, o Jatobá Piar incentiva a excelência, destacando o protagonismo de profissionais e dirigentes que elevam o nível da comunicação. É o momento de mostrar sua estratégia, seus resultados e sua criatividade. Os vencedores serão revelados no jantar de gala de premiação que acontecerá no dia 7 de dezembro, no Hotel Renaissance, em São Paulo. Aceite o desafio, participe do Jatobá Piar 2026 e leve seu trabalho ainda mais longe. Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Luciana Gutmann, diretora de comunicação e engajamento da Brasília Níquel, e o nosso tema de hoje são os minerais críticos. Ô, Luciana, agora indo para um tema, um exemplo mais prático, o projeto Piauí Níquel, da Brasília Níquel. Ele tem atraído a atenção internacional, sendo descrito como um modelo de mineração do futuro. Aqui duas questões que eu queria colocar para você. O que o Piauí tem de tão especial nesse tabuleiro dos minerais críticos? E como a tecnologia que vocês estão aplicando pode servir de exemplo para o resto do mundo? Porque essa coisa que vocês são carimbados aí com a mineração do futuro. Vou começar pelo Piauí, né? O Piauí, eu entendo que o Piauí reúne dois pontos importantes. Um é a disponibilidade do recurso mineral, né? A nossa mina está lá, e o outro é o potencial de desenvolvimento da região. Então, é um território onde o projeto pode gerar um impacto econômico direto, relevante, e, ao mesmo tempo, se conectar com a agenda global de transição energética. Então, isso cria uma ponte interessante entre desenvolvimento local e relevância global. Quando a gente fala do projeto da Brasília Níquel, a gente está falando de um projeto que, do ponto de vista ambiental, por exemplo, ele incorpora soluções como reuso de água, em circuito fechado e empilhamento a seco. Então, por exemplo, a gente não tem barragem, a gente eliminou a necessidade de barragens de rejeitos convencionais. A gente tem outros aspectos que a gente traz no nosso negócio, e como, por exemplo, na questão social, a gente tem um engajamento com as comunidades da região e a sociedade, de forma geral, muito anterior à nossa fase de início de construção do projeto. Então, a gente tem mecanismos formais de diálogo com o território, e essa conversa é também o que acaba por trazer as nossas estratégias para um lugar diferenciado. Então, isso é muito comum, tá, nas mineradoras, esse diálogo com a comunidade, mas quando eu olho para a Brasília Níquel, eu tenho uma experiência grande, né, de mais de 20 anos no mercado na indústria de mineração, e quando eu comparo com outras experiências que eu conheço, o que eu vejo em termos de engajamento comunitário é que a gente já antecipou muitas etapas, o que nos garante também que esse diálogo se traduz em confiança do território, se traduz em que o território pode dizer para a gente o que ele também espera da nossa existência, do nosso trabalho na região. E o Estado do Piauí, nesse sentido, tem sido um grande parceiro. Então, a gente uniu um método que é
diferenciado, que traz uma tecnologia já conhecida, mas nunca aplicada no níquel, e que tem uma redução, como você disse, de emissão de carbono, de outros aspectos sociais e ambientais de grande relevância para o projeto, mas que também encontra um terreno fértil junto com o Piauí e com o território que a gente está atuando. Ela é uma empresa, a Brasília Níquel é uma empresa que foi fundada em 2013, me corrija se eu estiver errado na data, trazendo aí uma experiência de fora, que vocês aplicaram a sua experiência internacional ou experiência global aqui no Brasil, ou houve métodos que foram desenvolvidos aqui que corroboraram para esse modelo de mineração, do chamado mineração de futuro? Tecnologia de lixiviação, ela precisa encontrar um terreno fértil para poder conseguir ter sucesso. Então, a gente encontrou esse terreno fértil no Piauí. Então, a equipe que testou e que conhece a matemática de como fazer a lixiviação é uma equipe internacional. Nossos fundadores e detêm essa tecnologia, já trabalharam e já tentaram implementar esses projetos em outras partes do mundo, em outras regiões do mundo, e foi no Piauí que a gente conseguiu demonstrar essa eficiência e conseguir um produto que, inclusive, já foi testado e já foi aceito pelo mercado. Hoje, 90% de nossa produção já está futura, nossa produção futura já está em acordos de memorando de entendimento com outras empresas nos Estados Unidos e na Europa, para garantir que eles recebam essa produção e que eles comprem essa produção. Então, é algo que já foi testado, já tem uma boa aceitação, e eu acho que isso se conecta muito com o que você traz de futuro, né? Eu entendo que, de fato, essas novas formas de fazer, de minerar, é o que vai garantir para a gente esse futuro que a gente espera. A gente pode dizer que esse modelo é um modelo made in Brasil? Não posso dizer que é made in Brasil, mas uma vez implementado no Brasil, a gente pode dizer que o Brasil vai ser o primeiro país a implementar a lixiviação em pilha para níquel em escala comercial. Muito bem. Assim chegamos ao final de mais um Comunicação SA, que hoje recebeu Luciana Gutmann, que é diretora de comunicação e engajamento da Brasília Níquel. Luciana, obrigado pela sua presença neste Comunicação SA. Um prazer, Marco. Eu que agradeço. É sempre muito bom poder contar um pouco de nossa história e também contribuir com o conhecimento geral sobre minerais críticos. Muito obrigado a você também que esteve conosco. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.